Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão me escutando bem? Vocês estão me escutando? Dá só um sinalzinho aí para saber que estão me escutando. Sim, valeu Diogão, tá por aí, Eliane, Doutor Igor, Fábio tá por aqui já também, acabou de entrar, Doutor Rodrigo, o pessoal tá chegando agora, acabei de abrir a live. Ritinha, um beijo grande, meu amigo Rodrigo Langoni, Ana Saboia, o pessoal tá chegando aí aos pouquinhos. Hoje vai ser uma live pra lá de especial. Para quem não conhece, é praticamente impossível. Meu querido amigo, grande líder Jefferson Calaça. Grande prazer estar aqui com você, meu amigo. Obrigado aí pelo prestígio. Meu amigo Paulinho, grande abraço. Deixa eu chamar aqui meu amigo aqui, Fábio Souza, para entrar, para a gente começar essa live que promete, vai ser super. Deixa eu ver se ele está aí já. Deixa eu ver se ele já está por aí. Meu querido amigo Fábio Souza. Prazer. Olá, Almir, tudo bem? Prazer gigante estar aqui com você. Olha, hoje é uma oportunidade única, ímpar. Para quem não te conhece, é praticamente impossível não te conhecer, para quem advoga, para quem milita com direito previdenciário, mas vou fazer uma breve apresentação aqui do meu querido amigo e juiz federal, Fábio Souza. Fábio é simplesmente, para mim, o profissional mais completo que a gente tem dentro do direito previdenciário. Eu canso de falar isso, Fábio, mas parece até repetitivo, mas assim, você consegue ministrar com maestria e passando pelo regime geral, pelo regime próprio, pelos regimes complementares de previdência e sempre com muita propriedade. É impressionante como você consegue transitar por todos os campos aí do direito previdenciário e sempre com muito vigor. Você, na verdade, é um orgulho para toda a classe, não só de advogados, de magistrados, de procuradores também, o pessoal do INSS, até o pessoal do INSS também, tem muitos elogios para a tua pessoa. Então, para mim é uma grande honra estar aqui com você hoje. Vamos falar sobre um tema que tem grande relevância para a advocacia previdenciária. Foi julgado recentemente, há menos de 15 dias, o tema 213. Eu tive o maior prazer, a maior honra de o IBDP me designar para funcionar como amigo da corte nesse processo. E você foi o relator da demanda lá na TNU, que traz aí, Fábio, uma modificação radical, substancial, para o que até então a gente tinha aí nos julgados previdenciários sobre tal temática. Então, eu vou passar a palavra para você aí, para você falar um pouquinho, e daqui a pouco a gente começa a debater um pouco sobre essa temática tão incrível, tão especial. Assim, primeiro dizer que, na verdade, sim, suas palavras são generosas, né, Almir, mas isso, só por conta da amizade mesmo, assim, a gente, a gente tem... Uma coisa muito bacana hoje é verificar no direito previdenciário a quantidade de gente bacana falando de previdência, né? Isso é muito legal. Se a gente compara com o passado, assim, a gente vê hoje muita gente se dedicando ao tema, estudando. Eu fico muito feliz. Eu sou um apaixonado por direito previdenciário e aí, realmente, eu gosto de todos os temas. Eu gosto de direito de previdência privada, previdência complementar, regimes próprios. E a gente se esforça, mas assim, eu fico contente com as suas palavras, mas assim, sei a nossa amizade faz com que eu atribua isso à amizade que a gente tem. De jeito algum. Só para interromper rapidinho, porque tem uma pessoa que falou que ia passar brevemente pela live, porque é aniversário dela hoje, ela não ia poder ficar muito tempo. A doutora Rafaela Cosme, lá do Rio Grande do Norte, nossa querida amiga, uma grande referência para a advocacia previdenciária nacional, está por aqui agora. Rafinha, um grande abraço para você, querida. Sei que você falou que ia dar um breve pulinho só, está concedido aqui. Você pode se ausentar já, me sinto prestigiado, acho que o Fábio também se sente prestigiado, mas vai ser uma live realmente incrível. Acho que vai dar para esclarecer muitos pontos aí, Fábio, que ficaram aí não só para a advocacia, mas como para a magistratura também. Eu já tive a oportunidade de participar de um julgamento recente, onde a gente solicitou a aplicação do recente julgado do tema 213, e aí foi alvo de muita discordância. A boa parte dos magistrados ainda não tinha lido o voto, não tinha lido o acórdão ainda. Então, até para os magistrados, que eventualmente deveriam estar um pouco mais familiarizados, ainda é algo muito novo. Mas vamos começar lá pelo início do teu voto. Você fala muito bem no início do teu voto sobre a proteção constitucional para a figura da aposentadoria especial e faz algumas reflexões. Ui, caiu aqui o telefone.
mas voltou. Peraí. Deixa eu encostar aqui. Pronto, vamos lá. Você faz algumas reflexões muito boas sobre o princípio da isonomia e sobre o princípio da precaução também, que tiveram um reflexo muito interessante no teu julgamento. Eu queria que tu conversasse um pouquinho mais sobre essas considerações, para que o pessoal de casa possa entender um pouquinho mais sobre a construção do teu voto. Perfeito. De fato, primeiro, os parabéns para a doutora Rafaela, né, que é uma figura fantástica, um ser humano fantástico e uma profissional de excelência que coloca o direito previdenciário assim, num patamar elevadíssimo. Bom, a ideia aqui do tema 213 da TNU é que depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o EPI eficaz afasta o direito à aposentadoria especial, ficou uma dúvida como é que a gente faz para analisar a eficácia do equipamento de proteção individual. E isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque a decisão do Supremo diz que se o EPI for realmente eficaz, se o equipamento de proteção for realmente eficaz, ele afasta o direito à aposentadoria especial. Mas ele não cria uma presunção de validade das informações que estão previstas no PPP. Ele estabelece aqui a necessidade de demonstração de que o EPI é eficaz para afastar o direito à aposentadoria especial. E isso é um dado importantíssimo, porque a Previdência no Brasil ela adotou claramente uma prioridade da igualdade formal. Né? A gente que é da área jurídica, a gente aprende a lidar com o princípio da igualdade desde o início da faculdade. Se a gente pergunta em geral para as pessoas o que é igualdade, as pessoas da área não jurídica costumam dizer que igualdade é dar o mesmo tratamento para todos. O pessoal da área jurídica já tem uma visão um pouco diferente e já parte da premissa que as pessoas que são iguais devem ter o mesmo tratamento, mas as pessoas que são diferentes devem ter um tratamento diferente. Isso é um ponto muito importante e que o direito previdenciário acabou tratando da seguinte forma. A regra na Previdência Social é a igualdade formal, o mesmo tratamento para todos. Essa é a regra que está no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, que proíbe um tratamento diferenciado no que se refere à aposentadoria, estabelecendo que todos têm que ter o mesmo tratamento. Porém, nos casos indicados pela Constituição, o tratamento deve ser diferente, em nome de uma igualdade que não é meramente formal, de uma igualdade material, substantiva. E essa igualdade material, ela vai indicada pelo Constituinte, isso é muito importante, dizer que as pessoas que exercem atividades em condições prejudiciais à saúde, elas merecem um tratamento diferente. Então, a aposentadoria especial, ela ao mesmo tempo, ela tem o seu ponto de partida e tem o seu limite nessa previsão constitucional. Eu não posso conceder uma aposentadoria diferente para quem tem condições de trabalho semelhantes aos outros. Assim, se o meu vizinho trabalha em circunstâncias parecidas com a minha, semelhantes à minha, ele não pode se aposentar mais cedo que eu. Mas, ao mesmo tempo, se alguém trabalha em condições especiais, ela não pode ser tolhida do direito a obter aposentadoria. Porque se a pessoa trabalha em condições em que ela vai adoecer mais cedo, ela pode ficar inválida, ela não tem a mesma oportunidade de alcançar o direito à aposentadoria. Então, a ideia de uma aposentadoria especial é a ideia de igualar as chances do indivíduo obter a aposentadoria. Essa é uma premissa essencial. Se a pessoa usa o equipamento, Almir, de proteção individual, o que o Supremo disse se ela usa o equipamento que é eficaz, ela tem as mesmas chances que outras pessoas têm de chegar no direito à aposentadoria especial. Só que isso só vai acontecer se o equipamento for realmente eficaz. E esse é um ponto importante. Eu fiquei, assim, esse foi um dos primeiros pontos importantes no voto, porque havia uma interpretação, e há uma interpretação, no sentido de que apenas no caso que foi ressalvado expressamente pelo Supremo é que a gente poderia discutir a eficácia do EPI, que foi o caso do ruído, né? Então, o que o Supremo fez quando ele analisou a questão da eficácia do EPI? Ele estabeleceu uma tese maior, e a tese maior era:
o EPI eficaz impede a concessão da aposentadoria especial. Essa era a tese maior. E aí, analisando, porque ele teve que analisar a questão do ruído no caso concreto, porque o caso concreto que ele estava julgando era um caso de ruído, ele falou, para o ruído não existe EPI eficaz. Aí muita gente trata o caso do ruído como se fosse uma exceção à tese principal, mas não é uma exceção. O ruído, quando o Supremo fala do ruído, ele está aplicando a tese principal. Porque a tese principal é se houver EPI eficaz, isso impede a concessão da aposentadoria. E aí ele fala do ruído. No caso do ruído, não há EPI eficaz. Mas é apenas um dos casos em que não há EPI eficaz. Pode existir inúmeras outras situações em que não existe um equipamento de proteção individual realmente eficaz. Perfeito. E aí o voto parte por essa linha. Perfeito, Fábio. Você viu quem está com a gente aqui? Simplesmente a maior autoridade no Brasil sobre a matéria. Nossa querida amiga e presidente do IBDP, doutora Adriane Bramante, nossa grande líder da advocacia previdenciária. Tive a honra de ser designado por ela para atuar nesse tema e, graças a Deus, conseguimos alcançar um resultado final, logicamente colegiado na TNU, que foi majoritariamente favorável à pretensão dos segurados. Tem uma reflexão, Fábio, muito importante que você fez no teu voto, que o EPI não elimina a insalubridade, cria apenas uma barreira, né, entre os riscos e o trabalhador. E a gente partia de uma premissa, dentro de uma situação de política judiciária, e quando você via ali tão somente EPI eficaz, sim ou não, se tinha um Szinho consignado no documento, boa parte dos magistrados já entendia que, olha, não adianta que entrar no mérito, querer saber se higienizou, se substituiu, se de fato tinha certificado de aprovação de conformidade válido. Então a gente tinha, na verdade, na prática, depois do julgamento do tema 555 lá pelo Supremo, a consignação de que, olha, se for ruído, tranquilo, porque o Supremo abriu em tese uma exceção. Era essa leitura majoritária. Mas se for outro, você vai ter que, na verdade, de alguma forma comprovar, e aí era uma prova praticamente impossível de ser feita, na visão de boa parte dos magistrados, que de fato aquela suposta eficácia do EPI, ela não era subsistente. E aí, qual o grande problema? E esse era meu grande receio da TNU entender dessa forma. Era no sentido de que a discussão sobre a correção do PPP deveria ser feita no juízo trabalhista. Inclusive, um dos votos vencidos seguiu essa linha, né? No sentido de que, olha, não cabe a gente aqui entrar no mérito do PPP ou não. E você construiu uma argumentação muito interessante para desconstituir, talvez, esse voto que ficou vencido. Se for possível, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre essa questão. Esse é um ponto muito importante. Eu tenho que registrar aqui também aqui toda a minha admiração pelo trabalho da doutora Adriane Bramante, presidente do IBDP. A doutora Adriane é uma referência à aposentadoria especial. O livro dela sobre aposentadoria especial é uma referência nacional, e o trabalho atuante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, inclusive durante a reforma da Previdência, que rendeu frutos excepcionais. Então fica aqui também esse meu elogio. Eu só queria saudar uma pessoa que eu não vi se ele passou aqui pela live, mas é o Diego Schuster. O Diego Schuster, não sei se ele passou por aqui, mas é simplesmente uma das mentes mais brilhantes, não só do direito previdenciário, mas é um dos maiores pensadores do Brasil no direito de uma forma geral. Diego é uma referência, um guri, um menino brilhante assim, que muito me orgulha ser amigo dele, e ele teve, sem dúvida alguma, participação mais do que decisiva, não só agora no tema 213, mas também no IRDR da 4ª Região. Ele realmente é peça fundamental nesse enredo. Então, o Diego e a Adriane, e o Diego Cheruli também, que participou da sustentação oral, são 3 peças aí fundamentais que eu gostaria de saudar, comemorando junto com eles, dividindo aí um pouco dessa questão, dessa felicidade que a gente tem pós-julgamento no tema 213. Mas queria tua consideração, já faço um puxadinho aqui. A Adriane colocou uma ponderação importante. Eu não sei se você já leu o decreto, o novo regulamento, mas ele acaba com uma situação que era reconhecida pelo próprio INSS até então. Quando a gente tratava aí de agentes cancerígenos, o próprio INSS, no manual de perícia, já dizia, olha, se o agente é cancerígeno, não tem relevância a figura do EPI. E, aparentemente, o decreto veio hoje num sentido diferente. Então, eu queria que tu respondesse aquela primeira ponderação sobre a competência do juízo trabalhista, que foi defendida ali, talvez, no voto vencido. Eu tive medo de ser a tese, inclusive, majoritária na questão, muito mais pensando como política judiciária do que qualquer outra coisa. E também sobre essa questão do decreto novo, que traz essa novidade aí, que em tese não é tão positiva para quem está do lado dos segurados.
Bom, vamos lá. Eu vou começar com outro elogio, assim, né? Também um elogio ao professor Diego Schuster, que foi citado no voto, aliás, a obra dele, os textos dele sobre o princípio da precaução. E isso é muito importante para a gente avaliar essa questão que foi colocada. Primeiro que, quando a gente trabalha com o princípio da precaução, a gente precisa estar um passo além da prevenção, né? Eu costumo usar o seguinte exemplo para explicar precaução. Se você está num prédio e nesse prédio aparece uma rachadura e a Defesa Civil chega nesse prédio e fala o seguinte, olha, existe o risco desse prédio cair, a gente vai sair do prédio por precaução. Agora, se a Defesa Civil chega no prédio e diz, olha, eu não sei se existe o risco do prédio cair, mas pode ser que exista esse risco, eu nem sei se o risco existe, mas pode ser que exista esse risco, nós também vamos sair do prédio por precaução, né? Então, assim, o princípio da precaução é um passo antes até da prevenção. A prevenção existe quando você tem certeza do risco, pode ser que aconteça, e você toma as medidas para isso. A precaução vem antes. Aqui, o Diego Schuster trabalha de uma maneira muito interessante na aposentadoria especial, isso é fundamental. A gente vai trabalhar com a ideia do princípio da precaução. Na dúvida se existe ou não o risco para o trabalhador, a premissa que deve orientar aqui é que existe o risco. Então, na dúvida se o EPI é eficaz ou não, a premissa que deve orientar é que existe o risco. Esse é um ponto importante, só para falar do Diego, aqui da contribuição doutrinária oferecida pelo professor Diego Schuster. E aí, trazendo para a questão da competência. De fato, esse era um dos pontos mais polêmicos. Assim, se a discussão sobre o conteúdo do PPP era uma discussão trabalhista ou era uma discussão previdenciária. O que orientou o voto e foi o entendimento da turma nacional, né? Que a decisão foi da turma, foi por maioria, mas foi da turma nacional. Foi no sentido de considerar que as questões prejudiciais, elas não determinam a competência. Então, quando você tem uma questão prejudicial, ela pode ser analisada em um juízo que não é o competente para julgar aquilo como demanda principal. A gente faz isso o tempo todo com direito previdenciário. Acho que o maior exemplo são os casos de pensão por morte. Quando a gente vai discutir se a pessoa era ou não companheira, aquilo é um tema de direito de família. E se você ajuizasse uma ação só para reconhecer a união estável, você deveria ajuizar essa ação na justiça estadual, na vara de família. Agora, quando você ajuiza uma ação para discutir o direito à pensão por morte, você vai analisar se houve ou não a união estável apenas como questão prejudicial. Porque a Justiça Federal é competente para dizer se existe ou não o direito à pensão por morte. E para chegar a essa conclusão, ela precisa avaliar as questões que passam pelo direito de família. Esse mesmo raciocínio é aplicado aqui na questão do EPI. A discussão se o PPP foi bem aplicado, foi bem preenchido ou não, de fato, é uma discussão trabalhista. É uma obrigação do empregador preencher corretamente o PPP. Tanto é que você continua com a possibilidade de ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, uma reclamação trabalhista, para que a empresa preencha corretamente o PPP. Agora, eu não preciso disso como uma condição para ajuizar a reclamação, a ação previdenciária. Por dois motivos. O primeiro, porque se o INSS indeferiu o meu benefício e eu condiciono o acesso à justiça aqui a uma reclamação trabalhista, eu estou ferindo o artigo 5º 35 da Constituição. Tem uma lesão a direito que não está podendo ser apreciada, porque eu estou colocando um óbice aqui. Segundo, porque a questão do EPI eficaz ela é apenas prejudicial. O que eu estou julgando é se existe ou não o direito à aposentadoria especial. É isso que está sendo julgado. Para chegar a essa conclusão, eu preciso analisar se o EPI é ou não eficaz e se o PPP foi preenchido corretamente. Então, essa é uma questão prejudicial que não afasta a competência da Justiça Federal para julgar esse tema. Mas, de fato, você tem razão. Dois votos, né, o julgamento foi por maioria e 2 votos
foram em sentido oposto, e o argumento central desses dois votos foi no sentido de que essa é uma questão estritamente trabalhista e que não deve ser julgada na Justiça Federal. Você coloca muito bem pela questão da política judicial, né? Eu acho que a gente vai ter oportunidade um pouco de falar sobre isso um pouco mais à frente. Olha, eu vou adiantar um pouquinho para a gente tocar nesse assunto, e eu participei de um julgamento, Fábio, acho que hoje é quarta, né? Na segunda-feira, em que eu até conversei com a Luana, minha sócia aqui do escritório, que faz a sustentação oral. Eu disse: Luana, quando tiver um tema lá que toque no 213, você me avisa, que eu quero ir lá para fazer um desabafo com relação a essa questão. Aí Luana me avisou: Almi, vai ter lá o 213. Aí era a sustentação oral por videoconferência, esperei, foi um dos últimos lá, e foi uma sessão bem confusa, porque assim, teve problema com o sistema Policom que estava tendo usado, e assim, foi engraçado porque assim, boa parte dos magistrados usou a sessão para desabafar por algum motivo. Eu quero desabafar por isso, eu quero desabafar por aquilo. E eu lá assistindo e anotando tudo, né? Quando chegou a minha oportunidade, eu disse: pronto, eu também quero fazer um desabafo hoje. Eu vou gastar 1 minuto dos meus 5 aqui para fazer um desabafo com relação à questão. Eu disse: olha, eu passei 5 anos tentando colocar aqui para esse colegiado que o que estava sendo interpretado do julgado do tema 555 do STF não era o que vinha sendo aplicado aqui na prática, que você verificava lá o S no PPP, você já afastava o reconhecimento do período especial. E aí sustentei, expliquei o voto, como é que foi conduzido, o que aconteceu, a maioria, aquilo tudo. E aí, no caso concreto, os magistrados ainda não tinham lido o voto, né? Não tinham lido o voto, tampouco o acordo, então não sabiam a fundo ainda o que tinha acontecido. Mas ainda assim, um dos magistrados que ia votar na questão, ele falou: olha, enquanto eu não ler o voto, eu vou continuar votando como eu votava antes, até, na verdade, chegar aqui numa situação que eu forme meu convencimento. Mas é bom lembrar que nesse caso, aparentemente, o julgamento da TNU está contrariando o que disse o Supremo Tribunal Federal sobre essa temática. E eu disse: não tá, pelo contrário, ele está aclarando o que disse o julgado do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro que, se não houver a certeza quanto à real eficácia do EPI, e há essa necessidade da certeza, né, que você pontua muito bem no voto, em caso de dúvida, deve prevalecer a interpretação no sentido de que aquele EPI não foi realmente eficaz. E aí surgiu a preocupação de uma das magistradas: como é que vai ser agora? Vamos ter que parar para analisar todos os PPPs, todos os pontos lá que estão no voto da TNU e tudo mais. Então, assim, vai acabar, não vai dar mais para trabalhar aqui desse jeito. Outra, eu vou passar a exigir desde o começo agora que junte a LTCAT. Tem que juntar o LTCAT e tudo mais. E eu ponderei, disse: olha, mas quando eventualmente era em desfavor do segurado, que ele tinha que eventualmente produzir prova no sentido de que o EPI não era eficaz, que a empresa negava muitas vezes a entrega do LTCAT, não havia essa possibilidade de intimar a empresa para trazer LTCAT. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para não criar uma situação nova para eventualmente burlar ali o tema 213. Mas, em resumo, não houve uma pacificação, se tirou de pauta o processo para se discutir, para se fazer uma leitura do voto, mas eu tenho uma desconfiança fundada, apesar do voto não caber outra interpretação diversa da gramatical. Ele está muito bem escrito, está realmente muito bem redigido. Creio que vai ter uma resistência muito grande ainda à aplicação prática, com a preocupação realmente da questão da política judicial, da administração de uma vara. Então a gente sabe que é complicado, os juízes estão ali abarrotados de demandas, mas o segurado que está aqui na ponta, do outro lado, ele não quer saber que é apenas um número, né? Ele quer o seu caso enfrentado a contento, que a argumentação que foi colocada ali inicial, de fato, seja afastada, repelida ou acolhida, mas não de forma genérica, então somente com base num S ali, num documento que não tem presunção de veracidade, como foi bem destacado no voto. Eu queria escutar a tua reflexão sobre essa questão. Perfeito. Assim, primeiro colocar que a decisão da TNU é uma decisão que, apesar de ser representativa de controvérsia, claro, ela não tem efeito vinculante, né? Então, é apenas um precedente persuasivo, não é um precedente vinculante. Isso é um ponto importante. Então, às vezes, a gente lá na TNU recebe reclamação em alguns processos por conta de decisão tomada em representativo de controvérsia. Não cabe reclamação para a TNU se o julgamento foi contra um precedente representativo de controvérsia. Esse é um ponto importante aqui. Agora, eu entendo essa preocupação, e é natural que exista essa preocupação. A gente tem uma realidade de muitos processos,
Só que, assim, eu não gosto muito, respeito plenamente e entendo, compreendo a argumentação, mas eu não gosto do tipo de argumentação que fala o seguinte: olha, isso vai inviabilizar a justiça, então a gente não pode aplicar. Não gosto porque, na verdade, assim, se você diz que vai inviabilizar a justiça e não pode aplicar algo que, na verdade, é o que você considera que é o direito, já não se está aplicando o direito. Assim, eu acho que a gente tem que tomar a preocupação com a viabilidade do judiciário, é algo que tem que estar sempre presente, mas não pode isso servir como argumento para eliminar o direito do segurado. Isso é um ponto que eu acho importante, né? Então a gente tem que construir as ferramentas adequadas. Mas eu não acho, e aí é que está o ponto, que o tema 213 vai gerar esse problema, vai gerar esse impacto todo. Tá? E digo por quê. Tá? Primeira coisa, as condições, a tese coloca algumas condições para a EPI ser considerada eficaz. Mas não é tese, não é a TNU que está inventando. Na verdade, a TNU simplesmente coloca o que está no ato administrativo regulamentar, que é a NR6, que coloca como exigência para a EPI ser eficaz. Então, veja que loucura, Almir. Você tem um ato do Ministério do Trabalho dizendo que para o EPI ser eficaz, ele tem que preencher os seguintes requisitos. Ok. E aí, quando você vai para uma análise judicial, você pode ignorar o fato desses requisitos não serem cumpridos? Isso não é possível. Na verdade, a gente precisa, para o EPI ser eficaz, atender aquilo que a própria administração está dizendo que não é um critério novo, não é o judiciário que está inventando, não é algo que está saindo de ativismo judicial, nada disso. Na verdade, você está falando que a decisão judicial deve seguir os parâmetros que a norma regulamentadora está dizendo que são necessários para que o EPI seja eficaz. É isso que se está colocando. Agora, vai dar um pouco mais de trabalho? Pode até dar, mas não vai gerar um caos. Por quê? Vamos lá. E aí vem um ponto muito importante da tese da TNU, que no início até gerou um pouco mais de polêmica e depois, no ajuste do voto, isso acabou sendo solucionado, na minha opinião, que é o seguinte: olha, para você argumentar que o EPI não é eficaz, você tem que explicar o motivo. Não adianta você chegar e simplesmente alegar de maneira abstrata que o EPI não é eficaz. Isso vai trazer para o advogado que está atuando num caso como esse uma responsabilidade maior, porque desde a petição inicial ele vai precisar identificar ali o motivo pelo qual o EPI não é eficaz. Então, aonde foi desatendida a NR6, a norma regulamentadora número 6? Aonde, em que ponto da NR6 o EPI perdeu a eficácia? Isso faz com que a gente tenha ali, na imensa maioria dos casos, uma solução que vai ser baseada em prova documental. Alguns colegas no início manifestaram a seguinte preocupação: olha, isso vai gerar necessidade de fazer um monte de perícia na Justiça Federal? Não, eu digo o seguinte: você vai ter uma raridade, vai ser muito raro você ter que ter perícia para analisar a eficácia do EPI. Por quê? No fundo, você vai trabalhar diante da seguinte lógica: para você preencher os requisitos da emissão é documental. Então, tá lá. O EPI é adequado àquele risco? O que você faz? Como é que você analisa, em primeiro lugar, se o EPI é adequado a esse risco? Você vai olhar na NR6, se para aquele risco, aquele EPI é o necessário. Agora, se você quiser provar que no caso concreto o EPI não era eficaz e vai precisar fazer uma perícia, no fundo, essas vão ser situações excepcionais. Vai ser o caso, quer ver? É o caso do ruído. É uma situação excepcional. Será que existe EPI eficaz para agente biológico? É uma situação excepcional. Mas na imensa maioria das vezes você vai trabalhar com os EPIs que a administração já colocou. A luva para esse tipo de agente nocivo, você parte da premissa de que ela é eficaz. Agora,
será que foi fornecida de verdade? Será que está tendo manutenção? Porque, assim, não adianta nada você dar um EPI 10 anos atrás, aquele EPI já está todo agora fora do prazo de validade, então, e você continuar dizendo que a EPI é eficaz. Aquele trabalhador, ele está descoberto. Acho que esse é o ponto. Para que existe aposentadoria especial? Para preservar a saúde do trabalhador. O EPI eficaz não existe para você. Para que existe aposentadoria especial? Não é para garantir um direito mais cedo, para garantir mais dinheiro, não é nada disso. O EPI eficaz eu quero garantir a saúde do trabalhador. Se ele está trabalhando em condições que vai gerar um dano à saúde dele, ele tem direito a deixar de se expor àquele agente nocivo. Esse é um ponto muito importante. Então, eu tenho a convicção de que não vai gerar, primeiro, um grande número de perícias. Perícia vai continuar sendo excepcional. A gente não vai precisar de perícia para aplicar o tema 213. Tá? Segundo, a gente não vai gerar um grande problema, porque, na verdade, a gente vai precisar ter petições iniciais que tem a controvérsia. A petição inicial vai precisar delimitar bem a controvérsia. O EPI, nesse caso, não é eficaz porque ele foi fornecido há 10 anos atrás e não tem ali o registro de novo fornecimento ou de manutenção. Esse é o ponto. Porque todos os documentos precisam estar registrados na empresa. Se você não conseguir provar, diante desse quadro, vem a parte 2 da tese, que é a necessidade de reconhecer o direito à aposentadoria especial. Mas não é a TNU que está dizendo isso, foi o Supremo que disse no tema 555. O Supremo falou, se houver dúvida, a premissa a orientar o julgador é pela concessão do benefício. Isso já disse o Supremo. Perfeito. Fábio, tuas reflexões são maravilhosas. Para quem não teve a oportunidade de ler o voto ainda, ele está disponível desde o dia 25 de junho. É um voto realmente brilhante que aborda todos os pontos ali que podem levar a uma conclusão no sentido da ineficácia do EPI no caso concreto. A Adriane fez uma pergunta logo mais cedo, hoje saiu o novo regulamento da Previdência, e eu queria fazer uma ponderação antes de repetir a pergunta dela. Uma preocupação muito grande que eu tenho em lides previdenciárias, Fábio, é basicamente o seguinte. Vamos imaginar que o segurado conta uma versão para o advogado, o advogado narra essa versão na petição inicial e é designado uma audiência, em qualquer matéria, aposentadoria especial, segurado especial ou qualquer outra. Acabei de ver aqui, daqui a pouco eu boto no carregador. Vamos imaginar que chega na audiência e aí você faz lá a oitiva pessoal da parte autora e a versão na oitiva pessoal não bate ali com o que está na petição inicial. Qual a versão, em regra, que você vai considerar? O que está na petição inicial ou da oitiva da parte autora? Só para concluir, eu vou concluir depois você responde. E aí, onde é que eu quero chegar com essa ponderação? O que eu percebo é que muitas vezes o procurador que está ali representando o INSS, ele desconhece os instrumentos normativos que dizem ali como pensa o INSS sobre aquela questão. Desconhece o manual de aposentadoria especial do INSS, desconhece o próprio decreto muitas vezes, desconhece a instrução normativa muitas vezes. E quando ele vai ali fazer uma contestação, fazer um recurso, ele recorre de forma contrária ao que o próprio INSS defende na via administrativa, no Manual da Aposentadoria Especial, no decreto, né, no regulamentador, e outros instrumentos, em portarias internas também. Então, a ponderação que eu quero fazer, e aí pegando a puxadinha da pergunta da Adriane, eu quero te colocar aqui agora, hoje o decreto ele inovou, né? Ele trouxe uma situação inusitada. Se antes o Manual da Aposentadoria Especial, o próprio decreto e a própria INE deixavam claro que, quando se tratasse de agente cancerígeno, não haveria, na verdade, a figura da eficácia do EPI seria irrelevante, né? Esse requisito sequer seria avaliado de forma mais minuciosa. E hoje o decreto trouxe uma informação contrária. Então, eu queria a tua reflexão sobre essa questão de quando, na verdade, você conta... O INSS tem uma linha e muitas vezes o procurador defende uma linha diversa e muitas vezes essa linha que o procurador defende ali no processo é acolhida em desfavor da linha que é seguida na via administrativa. Isso está levando, Fábio, muitas vezes o advogado a esquecer o Poder Judiciário. Eu conheço vários e vários colegas que estão cada vez mais evitando procurar o Poder Judiciário e levando as questões para a Junta de Recursos, para o Conselho de Recursos e têm obtido resultados maravilhosos. Queria escutar a tua opinião sobre essa questão e também sobre essa novidade de hoje do regulamento que deixa de reconhecer, né, a irrelevância do EPI nos casos de agentes cancerígenos.
Bom, vamos lá. A pergunta é difícil, mas vamos lá. Primeiro, deixa eu colocar uma coisa, Almir. O voto é público, está no processo, está disponível, tá? Mas como a gente tem aqui o suporte do ICDS, né, do IDS América Latina, eu posso até fazer o seguinte para facilitar o pessoal que está assistindo a live. Quem quiser, eu posso deixar esse voto disponível no IDS. Na verdade, fazer o download, que está aberto a público ali, essa informação, e quem quiser, para facilitar, pode mandar o e-mail. Eu vou até botar aqui na... vou botar a gente pode botar aqui... Enquanto você bota aí, eu vou saudando o pessoal que está aqui na live. Vai botando aí, doutora Railena, minha querida amiga do Eu não estou conseguindo botar, não, doutora Aline Galvão, lá de Caruaru, doutor Queopes, meu parceiro, Rita, doutora Luana, doutor Jefferson Calaça, meu querido amigo e líder. Muita gente boa aqui. Rodrigo Langoni está com a gente, doutor Léo Borba, a doutor Totti Marques, do interior aqui de Pernambuco, da cidade de Itabira, deu uma força grande na divulgação da live. Meus sócios aqui, Tiago Cantarelli, Igor, Haroldo, Diogo, Bruno Coutinho, Camila, muita gente bacana aqui na live. Queria agradecer a vocês, pessoal. Já batemos aí mais de 150 pessoas simultâneas. E aí aperta o coraçãozinho aí para chegar mais gente aqui para a live, para a gente continuar e bombar essa live. Vamos lá, Fábio, fala aí. O Emerson está aqui agora. O Emerson, um abraço, o Emerson também. Grande amigo Emerson Lemos. Então, um abraço no Rodrigo também. Totti, nossa, Totti assim, pessoa fantástica, né? Com certeza. Camilinha também. Beijo, Camilinha. Pode falar, desculpa, não vou interromper mais não. Pode falar. Não, então quem precisar do voto pode mandar o e-mail. Eu botei aqui, mas já passou, né? Tem tanta gente comentando que já passou, mas o e-mail é atendimento@idsamericalatina.com.br. Se precisarem, se não conseguirem pegar lá no Deixa eu ver se eu consigo. Site. Eu vou tentar colocar, enquanto você fala, é atendimento@idsamericalatina. IDS ou ICDS? IDS ou ICDS? Não, olha, eu acho que o e-mail ainda está IDS. Pode botar IDS América Latina. Pronto, tá? atendimento@IDS América Latina. Quem quiser, na verdade, pede lá, que dá para talvez mandar até o inteiro teor do processo, acredito, aí para quem quiser. Tá bom? Uma coisa interessante, Almir, também, segunda-feira a gente vai fazer uma outra live, né? Na verdade, a gente vai fazer uma live sobre o regulamento novo da Previdência Social. Ninguém esperava esse regulamento para hoje. Assim, já esperava há muito tempo, mas ele resolveu chegar justamente. Ó, Silvia colocou aqui, atendimento@IDS América... Eita, Silvia, ficou Catina. É América Latina. Latina. Bota aí, pessoal. Muito Quem quiser, manda um e-mailzinho lá que a gente entra em contato e aí... Depois eu falo da live da segunda-feira. Tá, então vamos lá. Vamos responder essas questões. Vou tentar ver se eu lembro as questões agora. Né? Se não lembrar, você passa para outro. Bom, o que acontece? Você perguntou o que mesmo, Almir? Desculpa. Você também não lembra mais o que você perguntou, Não, né? perguntei sim. Estou botando aqui o carregador. Porque tá... Mas assim, eu coloquei para você, no momento inicial, aquela preocupação. Peraí, deixa eu... Lembrei. Pronto, vai. Tá? Primeiro no caso dos agentes cancerígenos, tá? Sim. Esse é um ponto, assim, muito importante, mas que o que acontecia até agora? Na verdade, esse é um problema. Que o judiciário, ele reconhecia a inexistência de EPI eficaz no caso dos agentes cancerígenos por conta do regulamento. Então, o fundamento das decisões judiciais era o regulamento. A gente vai precisar agora ver como vai ser desenhada a jurisprudência a partir de agora. Porque o que justificava era o regulamento. E nesse ponto, você colocou uma coisa que é fantástica, importantíssima, e já teve... No caso do ruído, por exemplo, isso foi determinante, tá? no representativo de controvérsia do tema 174 da TNU, que falava do ruído, a metodologia de medição, isso foi muito importante, que é o seguinte, eu digo nos embargos de declaração que a TNU ajustou ali o voto. Às vezes, o procurador, de fato, ele sustenta no judiciário algo que é diferente do que a administração faz. Eu costumo dizer, e eu estou convencido disso, que a cabeça do procurador do INSS está mais próxima da cabeça do juiz do que da cabeça do servidor do INSS. Né? Então, a forma de pensar é mais próxima
o procurador se aproxima mais da forma do juiz pensado do que da forma do servidor do INSS. E aí gera esse tipo de coisa. Meus amigos, assim, acreditem num detalhe, um juiz falando aqui, né? O juiz não necessariamente sabe, até porque não é tarefa dele saber, que a forma como o INSS decide. O juiz conhece a lei, o juiz conhece o regulamento, de certa forma, mas a prática administrativa, quem conhece é o advogado que está ali militando no dia a dia. E às vezes eu vejo muitas críticas com toda razão ao judiciário quando ele toma decisões que são mais rígidas do que as decisões administrativas. Só que eu posso dizer o seguinte, várias vezes não chega para o judiciário como efetivamente o INSS está atuando. Várias vezes o processo corre com a argumentação, é assim, tem que ser, mas falta um argumento muito importante que os advogados devem colocar, né? Olha, administrativamente se faz dessa forma. Isso pode ser juntando a instrução normativa, isso pode ser mostrando outros casos, mas explique para o judiciário, porque o comportamento da administração é matéria de prova, não é matéria que o juiz conhece de ofício. O comportamento da administração é matéria de prova. A parte tem que alegar, provar que o INSS está atuando daquela forma. Isso é um ponto essencial. E acreditem, os juízes se sensibilizam quando se demonstra que o comportamento do INSS é aquele. É claro, assim, você vai ter alguns que não vão se sensibilizar, vão ter situações. Mas, em geral, quando você diz, olha, mas o INSS está definindo nessa situação, é a informação que falta. O dizer claramente, não só argumentar, tem que ser assim por conta da interpretação, não, se diz, tem que ser assim por conta da interpretação, mas além disso, não tem controvérsia real sobre esse ponto, porque nós temos ali o direito. Posso usar o tempo mais um pouquinho para dar um exemplo sobre isso? O tempo é todo seu, vá-se embora. Olha só, um caso que é assim, emblemático, né? E que a gente vai voltar a discutir agora com o novo regulamento. O período intercalado em gozo de benefício por incapacidade conta como tempo de contribuição e o INSS reconhece e vai continuar a reconhecer agora. Né? O regulamento coloca ali que continua valendo. Então, o período intercalado conta como tempo de contribuição. Agora, a jurisprudência, a questão controvertida é que o INSS não reconhece como carência e a jurisprudência diz que tem que ter carência. Inclusive, não sei se você ficou sabendo, mas eu fui relator, eu estou convocado no TRF da 2ª Região, eu fui relator de um recurso de uma ação civil pública com efeitos nacionais para estender para todo o país a decisão que reconhece os efeitos de carência também para esse período. Né? E o INSS editou um ato normativo com efeitos nacionais com base nessa decisão do TRF2. E aí o que acontece aqui? O judiciário, às vezes, começa a criar alguns empecilhos onde não tem controvérsia. Isso que é curioso, porque a controvérsia vale como tempo de contribuição e tem que valer também como carência. Aí o judiciário começa a dizer assim, tudo bem, mas para ser período intercalado, não pode ter só uma contribuição depois do auxílio-doença. Ou tem que ser uma contribuição imediatamente após a cessação do auxílio-doença. E o INSS não exige isso para você reconhecer o tempo de contribuição. O INSS, para reconhecer aquilo como tempo de contribuição, para dizer que aquilo é período intercalado, se você pagar uma contribuição, já é automático. Aí, olha, qual é a controvérsia real? A controvérsia real é se aquilo vale como uma carência ou não, e não se aquilo é período intercalado ou não. Então, se administrativamente o INSS reconhece aquele período como período intercalado, não cabe ao judiciário criar empecilhos, não cabe ao judiciário ficar criando obstáculos. O INSS já reconhece. A única questão controvertida é se, além de tempo de contribuição, vale também como carência. E isso é uma matéria de direito, não é uma matéria de fato. Né? Aí a gente vai criando esses obstáculos e o judiciário, às vezes, cria uma situação que não existe no ponto de vista administrativo.
Então, trabalhando com e aplicando isso aqui na aposentadoria especial, tudo aquilo que administrativamente se reconhece como tempo especial, eu tenho plena convicção. O judiciário tem que reconhecer também. Se a administração já reconhece como tempo especial, em tese, o judiciário não pode, em uma tese diferente, se opor ao reconhecimento daquela aposentadoria especial, porque a função do judiciário não é criar o conflito. A função do judiciário não é sequer um controle objetivo de legalidade. A função do judiciário é resolver os conflitos. E se a administração está reconhecendo, você não vai... Deixa eu fazer só uma parte, prévia parte. Diga. Em certa situação, eu não lembro, alguns anos atrás, tinha uma matéria que era pacífica na via administrativa, e nessa época eu fiz uma audiência, eu fui e ponderei de Sua Excelência. Nesse caso aqui, o próprio INSS já decide assim. Ela brincou, ela disse, sim. Mas se o INSS decide assim, por que é que foi negado? Por que é que está aqui a questão? E aí até tu explicar que, eventualmente, o INSS, a gente tem uma ideia que é um órgão só, que é tudo uniforme, que todo servidor conhece todo o regramento. Não, na prática, infelizmente, entendeu? Cada servidor é um mundo diferente ali na questão. Da mesma lógica vale para o Poder Judiciário, para a advocacia. Eu costumo brincar que o Poder Judiciário e a advocacia são entidades compostas majoritariamente por excelentes profissionais. Mas eu vou fazer uma crítica aqui agora, porque, assim, advogar em alguns juízos aqui de Pernambuco é mais difícil do que advogar na Coreia do Norte, entendeu? Os colegas, na verdade, colocaram aí algumas questões. Aqui não adianta, aqui em Pernambuco é assim e tal. Então, assim, majoritariamente, a gente tem excelentes magistrados, excelentes advogados, mas tem juízos aqui que, infelizmente, eu prefiro a Coreia do Norte. Agora deixa eu fazer uma parte. Os juízes que eu conheço de Pernambuco são excelentes. São maravilhosos. São maravilhosos. Eu sei. Posso aqui citar como exemplo a Poliana, que é uma excelente magistrada, o Joaquim Lustosa, o Frederico Killer, também um excelente magistrado. Mas, assim, logicamente, tem alguns que realmente que a gente não vai citar aqui, logicamente, que a gente olha assim e diz, não pode ser magistrado isso, não tem como, não é possível e tal. Mas, assim, majoritariamente são excelentes profissionais, assim como no país todo, assim como a advocacia também é composta majoritariamente por excelentes nomes. Mas vamos prosseguir. Tu ia falar alguma coisa, Fábio? Eu fiz só uma parte aqui da questão. Não, eu ia falar que, assim, é muito legal quando a gente pega uma petição de um advogado que realmente entende do negócio. Assim, e felizmente tem cada vez mais. Né? Porque dá uma confiança para o juiz enorme quando você está analisando um caso bem redigido de aposentadoria especial, que o advogado realmente consegue enfrentar as questões todas. A gente faz muita questão na pós-graduação, né? A gente dá aula em alguns lugares, mas na pós-graduação do ICDS, que a gente trabalha com bastante atenção, inclusive faz os workshops de treinamento, enfim, de fazer petições iniciais, de treinar os alunos para construir petições muito bem redigidas e construídas. Isso acho que é fundamental. Isso traz uma segurança para o juiz, assim, excepcional, sabe? É muito bacana. Ó quem tá aí na live, meu irmãozinho, Teodoro Agostinho. Almir, seu cabelo e sua barba estão impecáveis. Telzinho, eu já fiz, tentei fazer aqui, mas não deu certo não. O salão que eu frequento, via de regra, continua fechado aqui. Eu acho que eu vou lá no Japa, em São Paulo, no seu barbeiro, ver se resolve. E amo, irmãozinho, beijo pra tu. Mas, assim, uma ponderação importante, Fábio, é que no teu voto originário, você condicionava, logicamente, o acolhimento da possibilidade de desafiar a eficácia do EPI ou impugnação prévia na via administrativa. Depois o voto evoluiu para construir uma maioria no sentido de que poderia ser a impugnação na via judicial. E você estabelece ali, acho que em rol exemplificativo, quero achar que não é um rol exaustivo, que você pode falar da ausência de adequação ao risco da atividade, que você pode falar pele capele, pronto, eu vou lá em São Paulo no salão da Adriane. Você pode falar da ausência de adequação à atividade, você pode falar da inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, você pode falar do descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização também, você pode falar da ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado, guarda e conservação, ou você pode falar também sobre qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. Uma ponderação que eu faço. Vamos imaginar que o advogado, na petição inicial, ele impugnou de forma fundamentada no tocante à ausência de adequação ao risco da atividade.
mas não impugnou com relação ao item 2, 3, 4 ou 5 ali a título de exemplo. Poderia, na tua visão, à luz do que foi decidido pelo tema 213, o magistrado ali, considerando que houve uma impugnação, mas com base no item diverso, acolher o 2 e não um que foi alvo da impugnação, sem que isso aí acarretasse inovação do pedido? Qual é a tua visão sobre essa questão? Ou teria que ser realmente compatível exatamente com o que você impugnou na inicial? Bom, vamos lá. Um abraço para o Theo. Assim, o Theo é uma pessoa fantástica. Aliás, o Theo e o Almir me deram um presente fantástico, que foi me convidarem para fazer uma palestra no evento em Harvard, né? Caramba, que legal, nem assim. fala, que saudade de Harvard, que saudade. A Adriane esteve lá com a gente também. Cantarelli não foi, estava pirangueiro na época, hoje em dia ele iria, tenho certeza. Mas não foi, Canta? Mas teve muita gente boa lá, mais de 50 colegas do Brasil todo. Foi um evento que vai ficar realmente na história, na memória de todos nós. Mas me fala a tua ponderação sobre essa questão. Bom, vamos lá. O que acontece? O voto, na primeira versão do voto, a gente... e eu continuo achando que no plano ideal isso deveria acontecer, mas no plano real isso não dá para acontecer. Tá? No plano ideal, a gente teria que ter aqui a impugnação administrativa, porque a ineficácia do EPI é uma matéria de fato que precisava primeiro ser levada a conhecimento da administração. Então, é uma matéria de fato que primeiro deveria ser levada a conhecimento da administração, e se a administração não admitisse aquilo, aí sim que é impugnação judicial. O problema, e por isso houve uma mudança do voto na sessão agora, né? Foi na sessão de junho da TNU, refletindo um pouco melhor, debatendo com os colegas da TNU e também com os aportes do Amicus Curiae, das partes, e a gente acabou mudando, fazendo um aditamento ao voto para dizer o seguinte: olha, seria o correto se houvesse uma real possibilidade de impugnação administrativa desse ponto no INSS. A questão é que, no ponto de vista prático, na vida real, não existe essa possibilidade de impugnação administrativa. Tá? Então, não existe a possibilidade de impugnação administrativa. Como consequência, você pode argumentar essa matéria de fato diretamente no judiciário, porque você não tem um caminho para levar esse argumento administrativamente, um caminho verdadeiramente efetivo. Agora, o advogado, e esse é um ponto, Almir, que a gente precisa ter uma consciência cada vez maior, o advogado previdenciarista, ele assume uma responsabilidade enorme. Tá nas mãos do advogado previdenciarista o direito da vida digna daquela pessoa. Então, na hora de construir a petição inicial, ele precisa realmente colocar ali toda a causa de pedir. Não dá para ele jogar na petição inicial dizendo que o EPI não é eficaz para assim, um momento... Porque isso, o que não pode acontecer, e eu acho que a tese toma esse cuidado, não dá para você jogar um argumento de que não é eficaz e depois pedir uma perícia para ver se tem alguma coisa. Você tem que entrar com a ação judicial já apontando o que tem de errado. Tá? Isso não descarta a possibilidade de, eventualmente, o juiz, constatando que estão presentes outras causas para a ineficácia do EPI, ele reconhecer e, de fato, ele chegar à conclusão que a EPI não é eficaz, mesmo que não esteja colocado na petição inicial. Mas eu não reconheceria ali uma obrigação do juiz fazer essa análise completa se não tiver argumentado na inicial. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, o juiz pode reconhecer. Diga. Uma visão sobre a ação probatória autônoma. Tu acha que é cabível para alguns pontos ali do item 1, item 2, o item 3? Você acha que seria compatível com o tema ou você não vê ela com bons olhos? Então, assim, a ação probatória autônoma ela é compatível, eu só não sei se é eficaz, sabe? A ação probatória autônoma, eu não sou um grande entusiasta dela para o direito previdenciário, tá? Eu acho que
cabível ela pode ser ajuizada. Mas talvez não seja a melhor estratégia. Talvez a melhor estratégia seja mesmo na ação de conhecimento você fazer essa análise. Tá? Veja, olha só. De fato, a relação ela traz os pontos da NR6. E você tem ali. O que ele quer dizer? Ó, ausência de adequação do risco da atividade. É o EPI para aquele risco? Porque não adianta dizer, tem EPI eficaz? Sim. Aí você vai ver o que é. Você olha lá no CA, está dizendo luva de látex. Qual é o agente nocivo? Eletricidade. Então, assim, não é o EPI para aquele. Isso é o argumento que você tem que trazer na inicial. Sim. Não dá para você juntar o PPP e esperar o juiz e depois você só alegar isso no recurso. Né? Você tem que alegar aquilo na inicial. Você verificar se o certificado de conformidade ou de aprovação do EPI, se ele está ok ou não. Às vezes eu me pego, Almir, julgando um recurso, onde a questão não foi alegada assim, expressamente, e entrando no site do Ministério do Trabalho, olhando ali o CA, que está no PPP, para saber se... Só que o que a tese está dizendo o juiz não tem que fazer isso sem ter a alegação. Na verdade, cabe ao advogado alegar isso, construir isso. Não é a decisão judicial que vai fazer essa investigação. O juiz não tem que investigar se a API é eficaz ou não. Isso tem que ser trazido pela parte e o juiz vai julgar com base nas provas, né? E não investigar esse ponto. Eu já julguei casos em que, de ofício, eu olhei se o CA estava ou não compatível e o CA era posterior à data que estava mencionada no PPP e aí a gente considerou que não, a turma recursal considerou que não havia EPI eficaz por esse ponto. Agora, olha só que coisa, não tinha sido argumentado pelo advogado nesse caso. O que não dá eu sempre brinco nas aulas que o advogado não pode ficar contando com a sorte do juiz e olhar. Ele tem que trazer isso. Se ele não alegar, ele não vai poder depois dizer que houve um erro em procedendo ou meio um erro judicando no seu recurso. Ele vai ter que trazer isso desde o início. É esse o ponto da tese. Ô, Fábio, lá no ICDS, tem algum curso específico que ensina, na verdade, a fazer as petições com essa questão, para, na verdade, aprofundar, para você detalhar, para não correr o risco, eventualmente, de ser atropelado e fazer coisa julgada material e você ficar impedido ali de rediscutir a questão? Tem algum curso específico nessa questão que a gente possa recomendar para o pessoal? Tem um monte, na verdade. Né? O ICDS tem uma gama enorme de cursos. Aliás, vai ter um curso da Adriane Bramante lá. A Adriane vai dar um curso dissecando o PPP, que vai dar lá no ICDS em agosto. E a nossa pós, ela é construída em cima dessa premissa, Almir. Né? A pós-graduação do ICDS, ela é construída na prática. Então, assim, você tem as aulas. Eu fico muito feliz com o resultado, assim, porque a gente tem alguns workshops em que os alunos respondem a casos concretos, fazendo petições, e os professores analisam as petições dos alunos. Então, os alunos vão adequando suas petições, aprendendo a peticionar de maneira eficaz, de maneira realmente capaz de convencer, e a gente trabalha muito isso. Todos os cursos do ICDS são voltados para esse aspecto prático muito forte, né? E a pós-graduação trabalha assim. Quem faz a pós-graduação tem as aulas e um monte de oficina. Então, as oficinas estão incluídas ali nesse debate de aprender colocando a mão na massa. Eu acho muito, muito bacana isso. A gente só tem 1 minuto e 30 segundos. E aí algum colega perguntou a Natália, mas exceto o argumento do CA, o segurado não dispõe de outros meios de prova quanto à eficácia do EPI. Tem diversos, assim. Tem um rol, na verdade, no tema 213, que foi muito bem estabelecido. Mas Thalita falou alguma coisa. Vamos dar desconto para associados da APREV aí, Fábio e Almir. Vamos lá, vamos fazer algum convênio aí da APREV, que é a associação local aqui da gente, com o ICDS, para premiar o pessoal que esteve aqui com a gente nessa live. Fica atento aí no grupo lá da APREV, que a gente vai soltar alguma coisa com brevidade. Fábio, a gente tem 53 segundos. Aí, tuas considerações finais, para me despedir depois aqui também do pessoal. Por mim, eu renovava, fazia mais 2 lives. Olha, então, bem rapidinho, assim, eu acho que o tema 213 ele vai trazer uma mudança importante no comportamento judicial sobre a aposentadoria especial, sobre esse ponto da eficácia do EPI. Não dá